Boas-vindas ao Clipado Filmes. O filme começa em uma floresta com uma aparência sinistra onde árvores altas bloqueiam a maior parte da luz do sol, exceto por alguns raios que conseguem entrar. De repente uma mão suja agarra uma árvore e logo vemos a silhueta de um adolescente com um moletom amarelo correndo exaustivamente. A figura parece extremamente cansada enquanto cai no chão após alguns minutos de corrida. Apoiada nos joelhos e braços enquanto seus dedos arranham o chão num assento ao redor enquanto ele ofega. Na próxima cena vemos um ônibus vermelho dirigindo por uma solitária estrada cercada por árvores altas. Dentro do ônibus Nolan, um adolescente com seu capuz cinza levantado tem seus fones de ouvido conectados olhando pela janela. Enquanto o ônibus avança, notamos uma adolescente sentada em um assento adjacente desenhando em um caderno. Nolan olha para ela e sorri timidamente, claramente abrigando uma paixão. A voz no rádio anuncia um eclipse lunar que ocorrerá em breve e o motorista abaixa o volume do rádio antes de se virar para os adolescentes perguntando se eles vão assistir. Um dos adolescentes declarou que ele já viu algo no YouTube. E Kenny, a garota ao lado dele, diz que vai assistir com o pai. Os dois começam a discutir por um momento antes de se acalmarem. Após um minuto de silêncio, Reggie, um adolescente com um piercing no nariz que estava sentado sozinho atrás, esmaga uma lata vazia e joga em Nolan, que está na frente, batendo em sua cabeça. Quando Nolan se vira, Reggie mostra o dedo do meio e ele revida antes de se virar para ver Bess, sua paixão, sorrindo para ele. Os meninos brincam por um minuto e depois do movimento diminuir, Joe pergunta a Bess se ela vai assistir ao eclipse lunar. Quando ela responde incerta, Cal ri e cutuca Kenny ao lado dele enquanto provoca Nolan e Bess. Kenny, irritada, abruptamente se levanta para sentar na frente longe dos dois. A voz no rádio continua falando sobre o eclipse lunar e como será um dos mais longos e fascinantes, enquanto Reggie zomba de Joe por dirigir devagar. O ônibus continua dirigindo, logo entra em uma estrada escura com árvores altas bloqueando a luz do sol. No meio da estrada há um cair da árvore, mas em vez de voltar, Joe engata a marcha ré no ônibus e entra em um caminho menor, um atalho escondido entre as árvores. O ônibus continua descendo o caminho e logo emerge em uma estrada aberta, mas deserta, sem árvores vivas e com uma névoa espessa pairando acima. Os adolescentes olham pela janela assustados, pois a névoa obscurece sua visão, enquanto o ônibus avança lentamente. Eles chegam a uma pequena estrada com árvores mais densas do que antes e são forçados a parar novamente devido a um cervo morto no meio da estrada. Joe desce do ônibus avisando os passageiros para ficarem dentro e começa a arrastar o animal para fora do caminho. Os amigos consideram ajudá-lo antes de decidir que não vale a pena. Joe arrasta o animal para as árvores ao lado da estrada e se levanta para limpar as palmas das mãos antes que algo faça parar. Os adolescentes provocam uns aos outros em piadas no ônibus enquanto esperam Joe retornar. Cal começa a contar uma história engraçada para seus amigos, mas logo é interrompido por Joe voltando com uma arma apontada para sua cabeça. A risada para abruptamente todos os adolescentes têm mesma expressão aterrorizada e confusa, quando eles veem um homem de aparência cansada entrar logo após o motorista. Ele os cumprimenta ameaçadoramente com a arma na mão ainda apontada para o templo de Joe e ordena que todos se sentem. Joe os incentiva a permanecerem calmos, assegurando-lhes que o homem não os machucará. O homem com a arma não parece impressionado com esta declaração e empurra Joe, ordenando-lhe que apenas se sente e dirija sem dizer nada, direcionando a ordem aos adolescentes também, e todos se sentam em silêncio, exceto Reggie, que teimosamente mantém sua postura por um momento, antes de se virar para seu assento na parte de trás do ônibus. O homem armado se vira para Joe no banco do motorista e ordena que ele dirija enquanto as portas se fecham. Cal de repente se lembra de algo enquanto observa o maníaco na frente. A cena muda para alguns dias antes, quando Cal estava almoçando com seu pai Chris. Ele estava contando ao homem mais velho uma história sobre como ele ajudou a salvar uma garota de valentões na escola, e podemos ver que seu pai não acredita muito na história, mas permite que ele a conte de qualquer maneira. A história se torna mais intensa e absurda, mas seu pai mantém uma falsa expressão de surpresa e admiração quando tenta descrever como derrotou os valentões. Ele acidentalmente derrama ketchup no tablet de seu pai. Enquanto Chris limpa a bagunça, vemos uma notícia exibida na tela com o rosto de um criminoso condenado se destacando. Cal pergunta a seu pai sobre isso e Chris conta a ele sobre o serial killer que acabou de escapar da prisão. Ele explica que eles estão fazendo tudo o que podem para encontrá-lo porque ele é um lunático que come línguas e parece ter uma obsessão por adolescentes. Chris provoca Cal dizendo para ele não se preocupar, já que ele poderia lidar com um criminoso fugitivo assim como ele fez com os valentões da escola. No presente, os olhos de Cal se arregalam quando ele reconhece o homem armado como o criminoso fugitivo.
O dia vira crepúsculo e o ônibus continua dirigindo. Pedro ordena que todos joguem seus telefones pela janela para que eles não possam pedir ajuda. Eles obedecem rapidamente exceto por Reggie, que o encara de seu assento na parte de trás do banco do motorista. Joe chama o nome de Reggie e implora. Ele faz o que Pedro pede, mas o homem sujo silencia rindo maliciosamente. Pedro caminha determinadamente em direção a Reggie na parte de trás do ônibus e pressiona o cano da arma contra sua cabeça, assegurando-lhe que a arma é real. Depois de deixar uma série de palavrões escaparem de sua boca, Reggie finalmente cede e entrega seu telefone para Pedro, que o pega e reclama que os adolescentes são zumbis. Ele exige que eles se sentem e aproveitem o passeio enquanto Joe continua dirigindo. Joe continua dirigindo o ônibus enquanto escurece ao redor dele. Do lado de fora há placas indicando que eles estão dirigindo para uma zona militar abandonada. Nolan e Bessie falaram com Cal antes dele seu gelo, dizendo a ele para tirar a arma da mão de Pedro, mas o garoto está com muito medo de fazer isso e balança a cabeça. Eles olham para Reggie e observam a arma na mão de Pedro novamente, e desta vez é a vez de Bessie balançar a cabeça em negação. Naquele exato momento Pedro olha para trás e os dois rapidamente se comportam, apontando a arma para ele. Pedro pergunta a Nolan seu nome, ao qual o adolescente responde relutantemente. Pedro comenta que seu nome soa como algo de uma história em quadrinhos e então faz uma declaração sobre gostar de histórias em quadrinhos quando era criança, mas não de uma forma muito amigável. Ele conta que a primeira coisa que roubou foi um maço de cigarros e histórias em quadrinhos, mostrando quão obcecado ele era. O ônibus permanece em silêncio depois disso e eles continuam dirigindo lentamente até chegarem a um túnel com luzes brilhantes onde logo entram. Então o motor falha e o ônibus inexplicavelmente quebra. Joe xinga alto e Pedro se levanta exigindo saber o que aconteceu, enquanto Joe tenta explicar que o cano está pressionado contra sua cabeça novamente, e seu captor ordena que ele conserte. O motorista abalado gira a chave na ignição várias vezes, mas o motor não pega. Pedro fica irritado e se vira para agarrar Keane, que está sentada logo atrás dele. A garota se contorce e implora para não se machucar, mas Pedro pressiona contra sua têmpora e ordena que Joe conserte o motor se ele quiser salvá-la. Joe implora para que ele permaneça calmo, mas Pedro apenas grita para ele sair do ônibus e consertar o motor. Ele avisa Joe para não tentar nada engraçado e estende o aviso aos adolescentes atrás dele, antes de empurrar Keane para fora do ônibus atrás de Joe. Indo para o lado do ônibus com Pedro e Keane em seu encalço, Joe abre um compartimento sob o ônibus e começa a olhar com uma lanterna. O resto dos adolescentes assistem de dentro do ônibus e Cal começa a entrar em pânico. Ele diz a seus amigos que Pedro definitivamente vai matá-los e melhor diz que para evitar isso eles precisam desarmar seu captor. Aterrorizado, Cal balança a cabeça em desaprovação e diz que seria muito perigoso desarmá-lo agora e concorda novamente. Joe não parece descobrir qual é o problema com o ônibus e julga que é um problema de motor, algo que ele não pode consertar. De repente, as luzes se apagam e todo o túnel fica escuro, com as únicas luzes visíveis vindo de dentro do ônibus. Pedro aponta a arma para Joe incerto, enquanto todos estão apavorados com a queda repentina de energia. Enquanto todos olham ao redor, um barulho estranho pode ser ouvido vindo da escuridão à frente. Todos param para ouvir atentamente. Joe aponta a lanterna na escuridão, mas eles não conseguem ver nada. Ele se inclina para a frente. Pedro cutuca nas costas com a arma antes de dizer para ele verificar o que está escondido à frente. Covardemente, ele se oferece para ficar com os adolescentes e faz Joe andar na escuridão armado apenas com uma lanterna para obter ajuda. Joe avança lentamente para a parte mais escura do túnel de onde veio o barulho. Pedro empurra Keane de volta para o ônibus e todos observam Joe através do vidro. Joe continua na escuridão e logo um rosnado baixo é ouvido como uma enorme figura encapuzada. Os adolescentes atrás dele se levantam e começam a entrar em pânico e gritar enquanto os olhos de Joe se arregalam choramingando da mesma forma. Ele começa a tremer de medo antes de soltar um grito quando a criatura o agarra pelo peito. Os passageiros começam a gritar e entrar em pânico ainda mais e Pedro grita, tentando manter todos quietos enquanto correm para o fundo do ônibus. Ele ordena que eles se sentem e fiquem quietos, o que eles fazem com extrema dificuldade, tentando pensar em uma solução. Ele alcança o volante e percebe que a chave não está na ignição. Irritado, ele solta uma série de palavrões antes de correr para Cal. Ele aponta para o adolescente trêmulo e ordena que ele vá pegar a chave do corpo de Joe, mas antes que Cal possa responder, Nolan se levanta e se oferece para ir em seu lugar. Ao mesmo tempo, Bess corre para a frente do ônibus e antes que alguém possa pará-la, ela salta. Nolan tenta pará-la, mas Pedro aponta a arma para ele e o faz congelar.
Ele avança lenta e cuidadosamente em direção a Joe enquanto os outros no ônibus prendem a respiração quando ela alcança o que sobrou de Joe. Ela se agacha tremendo para colocar a mão no bolso dele para pegar a chave. Ela olha para o rosto dele e começa a chorar. Mas então um som mais distante na escuridão a distrai. Então ela pega a lanterna e a liga. Um movimento repentino a assusta e ela corre de volta para o ônibus. Pedro pega a chave dela e ordena que Redgi ligue o motor enquanto Nolan pergunta sobre Joe com um aceno negativo de cabeça. Ela diz que ele não está mais vivo. Redgi tenta ligar o ônibus mas o motor não pega. Pedro começa a ficar impaciente e ameaça atirar nos outros se Redgi não ligar os mais imediatamente. Ele ameaça começar com QMI a quem ele chama de Quatro Olhos. Chateado com o insulto, Redgi se levanta ameaçadoramente e diz a Pedro para parar de se referir a QMI dessa forma. E por um momento o homem armado se distrai. Nolan vê sua chance e rapidamente empurra Pedro permitindo que Redgi pegue sua arma. Com um rolos invertido, Pedro dá um passo para trás por um momento enquanto Redgi aponta a arma para ele, mas em uma tentativa de provocá-lo Pedro começa a xingar Redgi e diz o garoto que não puxa o gatilho porque não tem coragem. Algo atinge o ônibus e os adolescentes se distraem por um momento permitindo que Pedro recupere a arma. Mas dessa vez ele aponta para cima enquanto os adolescentes começam a choramingar e ficam com medo. Pedro pula do ônibus e começa a gritar para a criatura sair da escuridão. Assim que o apelo é atendido e ao ver o monstro ele congela em descrença e sorri. Timidamente, um estrondo alto do lado de fora surpreende os amigos e eles se aglomeram no corredor enquanto ouvem os sons. Tiros ecoam fazendo as meninas gritarem e os meninos xingarem todos. O pânico se instala e Redgi piora as coisas virando-se para Cal e insultando. Nolan tenta acalmá-lo mas ele tenta lutar também, então as meninas intervêm. A luta é interrompida quando um rugido bizarro acontece do lado de fora da janela e ao ver a criatura segurando o corpo morto de Pedro em sua mão, eles começam a gritar e se amontoar entre os assentos. A criatura rosna e grunhe e os amigos percebem que as mãos do monstro têm garras enormes que estão incrustadas na cabeça de o homem miserável. Depois que parece cair fora de alcance eles tentam descobrir como permanecer vivos. E Redgi irritado vai sentar em seu assento habitual na parte de trás do ônibus. O rádio liga mas eles não conseguem entender o que a outra pessoa está dizendo e enquanto eles tentam ouvir Redgi tem um ataque de vertigem na parte de trás do ônibus. Ele se levanta e se vira para a janela traseira pressionando suas mãos e rosto contra ela hipnoticamente antes de cair de volta em seu assento. Na próxima cena as equipes podem ouvir o familiar barulho de trituração indicando a chegada da criatura. Eles se amontoam e se viram em direção ao som começando a gritar enquanto o ônibus começa a tremer. Vemos os longos dedos com garras da criatura abrindo a porta da frente e entrando. Enquanto seus gritos se intensificam eles correm em direção à outra porta e Redgi tenta forçá-la a abrir. Bess pega a lanterna e aponta para a criatura. Isso parece ter um efeito sobre ela então eles seguram por um tempo antes que a porta finalmente se abra e eles escapem. Bess lidera o caminho em direção a uma porta que ela viu antes no túnel e eles se encontram em um bunker. Depois de caminhar por algum tempo eles encontram um quarto e decidem ficar lá, depois que Nolan inspeciona. Em uma parede próxima Nolan e Bess encontram um desenho que parece ser a planta baixa de uma fortaleza militar. Eles decidem que precisam encontrar a torre de controle para acender as luzes. Mas Redgi acha que eles não vão encontrar. Eles começam a falar sobre Joe e Redgi diz aos outros que Joe conhecia seu pai. Aqui descobrimos que o pai de Redgi está na prisão. Redgi tristemente acrescenta que seu pai é inocente e só está cumprindo pena porque foi incriminado. Nolan pega o mapa da parede e leva os amigos apontando para a sala de controle e Bess se oferece para ir com ele. Nolan fica agradavelmente surpreso e Redgi deseja boa sorte a eles antes que os dois encontrem a torre de controle. No caminho eles têm uma boa conversa. Nolan aproveita a oportunidade para elogiá-la por seus desenhos. Ele conta a ela sobre sua mãe que costumava pintar e como sua pintura favorita é de um mar azul perto do oceano. De volta ao quarto, seguro que Cal faz ruídos de tambor e gestos enquanto ele lista tudo o que quer comer entre as batidas. Redgi o silencia, mas ele não ouve e eles acabam entrando em uma briga boba. Quando QMI interrompe os dois dizendo que ela precisa esvaziar a bexiga, e os meninos votam em Redgi para acompanhá-la permitindo que Cal continue fazendo barulho. Enquanto procura a torre de controle Nolan e Bess se deparam com uma máquina enorme que acaba sendo um holofote gigante e Bess comenta que o plano obviamente não funcionou, enquanto aponta sua tocha flamejante para uma caverna interna onde um cadáver jaz.
Reggie e Kenny andam um pouco, mas, antes que ela escolha um lugar para urinar, Kenny diz a Reggie para se virar e se afastar dela antes que ela se agache para fazer o que precisa. Enquanto estiver ocupada, Reggie diz a ela que ela fica bonita quando está com raiva e que ele planeja deixá-la com raiva com mais frequência, esperando uma resposta, mas não obtendo nenhuma. Reggie a chama sem saber se ele deve se virar. Ele finalmente decide que sim e percebe que ela desapareceu. Assustado, ele corre de volta para a sala segura para chamar Cal. Por outro lado, Nolan e Bess continuam olhando ao redor e eventualmente Bess chama por sua amiga com boas notícias, que eles encontraram o painel principal. Reggie e Cal continuam correndo e gritando por Kenny e Reggie a culpa repetidamente. Eles eventualmente a encontram em um corredor escuro gritando embaixo da criatura que parece estar se alimentando dela. Reggie corajosamente corre até ela e tenta encarar o monstro com a tocha acesa em sua mão, o suficiente para Cal colocar Kenny em segurança. A criatura derruba a lanterna da mão de Reggie em uma poça no chão, apagando o fogo. Enquanto isso, Nolan se esforça para acionar o interruptor para que a melhor ajuda o ajude. Cal consegue levar Kenny para um lugar mais seguro e quando eles recuperam fôlego, ela se lembra de Reggie. Eles voltam para buscar seu amigo e Cal chama Reggie, que está em apuros com a criatura acima dele, e algo está pingando da boca do monstro no queixo de Reggie e parece ser sangue. Felizmente, antes que o pior aconteça, Bess e Nolan finalmente conseguiram mover o grande interruptor, acendendo todas as luzes dos corredores escuros. A criatura grita e se afasta do garoto, desaparecendo de vista. Cal sorri aliviado ao perceber que seus amigos encontraram o gerador a tempo. Na sala de controle, Nolan e Bess encontram uma pequena escada que desce. Eles são levados para uma caverna coberta de jornais e fotos da criatura que matou Joe. Os dois também encontram livros e diários que dizem que alguém estava obcecado pela criatura. Nolan encontra uma polaroid de uma garotinha e começa a juntar as peças de toda a história. Eles correm de volta para contar aos amigos e param abruptamente em um corredor. Uma sombra pode ser vista se aproximando em um canto próximo, e eles esperam com a respiração suspensa para ver de quem é a sombra. Felizmente é Reggie e os outros. Então Nolan solta um suspiro de alívio junto com Bess. Eles percebem que Kenny está ferida e correm para ela. Cal começa a balbuciar sobre o que aconteceu, mas ninguém consegue entender o que ele está dizendo. Então Nolan o acalma enquanto Bess examina o ferimento de Quinn. Há um corte profundo e sangrento nela e Reggie anuncia que a culpa é dele por deixá-la sozinha. Ele também tenta fazê-los sair, mas Bess explica que eles não podem. O grupo vai até a torre de controle onde eles observam o corpo de um homem bastante desgastado chamado Julius. Nolan os leva a uma sala subterrânea e conta tudo sobre o homem. Ele explica como o homem ficou obcecado pela criatura que ele chama de Nômade da Noite. Depois que ela levou sua irmã, ele lê para eles o diário de Julius e vemos as palavras tomando forma na próxima cena. Julius, um garotinho com moletom amarelo, está caminhando pela floresta com sua irmã fingindo que estão em uma aventura. Enquanto Nolan lê a história que vemos, Julius tenta ler e não presta atenção em sua irmã caminhando em direção à entrada do túnel à sua frente. A menina vê algo na frente dela e congela em seu lugar. Julius finalmente percebe, mas é tarde demais, pois um grito aterrorizante ecoa do túnel com o pânico crescendo em seu peito. Julius dá passos para trás mantendo os olhos fixos do túnel e no que está dentro. Outro grito é ouvido do túnel e desta vez da criatura fazendo-se virar e correr o mais rápido que pode. Exausto, ele cai de joelhos e chora. Mais tarde vemos Julius em um carro de polícia olhando o livro de sua irmã. A cena muda e vemos um homem de 50 anos abraçando o livro contra o peito. É Julius, agora velho, que mesmo décadas depois não consegue tirar o incidente da cabeça. Ele entra no túnel para encontrar a criatura que matou sua irmã com um olhar assustado mas determinado. Algum tempo depois o vemos cercado por velas desenhando os planos para uma máquina que ele pretende usar contra a criatura carnívora. Na próxima cena o vemos construindo seu projeto e enquanto relembra sobre seus planos ele tira mais inspiração ao olhar para uma foto de sua irmã. De volta ao presente, os amigos refletem sobre a história de um homem desesperado que arriscou sua vida para acabar com a criatura. Eles anotam as teorias que têm e que a criatura é como um parasita que não para de procurar Kenny até terminar. Vemos como Julius encontra seu fim em seu quarto subterrâneo depois que seu rádio chama a atenção da criatura. Os adolescentes elaboram um plano e decidem ficar e terminar o que Julia começou, mas Kenny não quer que ninguém fique magoada por causa dela. Ela expressa suas queixas e seus amigos garantem que ninguém será deixado para trás. Eles compartilham um abraço em grupo por um momento antes de começarem a trabalhar. Eles testam equipamentos antigos, esboçam planos de jogo, trabalham juntos para fazer a máquina de luz funcionar e finalmente formulam um plano para capturar o Nômade Noturno. Eles levam Kenny para um lugar seguro,
Colocam o plano em movimento atraindo a criatura para a sala segura com suas roupas ensanguentadas. O plano parece estar funcionando até que Bess não consegue acionar o interruptor sozinha. As coisas saem do controle com a luz não funcionando no botão de Reggie não fazendo nada quando ele aperta. Nolan quase é pego pelo Nômade da noite, mas o salva melhor causando uma distração. A criatura vai atrás dele e quase a encontra escondida com Kenny atrás de uma porta, mas um estrondo distante a distrai. Eles atraem a criatura para uma sala com as roupas ensanguentadas de Queen na frente de uma fonte de luz. Ela agarra as roupas como eles esperavam e então eles rapidamente acendem a luz cegando-a momentaneamente. Cal bravamente a esfaqueia dando tempo para as meninas correrem. Kenny e Bess conseguiram escapar do túnel vivas e deram um suspiro de alívio. Eles olham para trás e veem a criatura gritando com eles, mas incapazes de deixar a escuridão do túnel. À distância os meninos correm em direção a eles com tochas acesas. Encurralando a criatura, eles alcançam o Nômade noturno e o incendeiam. E então felizes e aliviados, eles o veem queimar até a morte. Na próxima cena, a voz de Nolan narra o final. A resposta para o enigma que Joe fez antes no ônibus é coragem. Ele nos conta como a coragem foi a lição de sua aprovação, e como mesmo que ninguém os levasse a sério, isso ficaria com eles para sempre. No final vemos policiais verificando o túnel. Um vai mais fundo para inspecionar os quartos seguros com uma lanterna. Um grito alto o faz parar e olhar ao redor. Ele fica cara a cara com algo e sua lanterna se apaga enquanto seus olhos se arregalam e então seus gritos ecoam por todo o túnel. Terminando assim. Atalho, filme de 2020, esse é o Clipado Filmes e a gente se encontra no próximo filme.